Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Você, mais uma vez, nos acompanhando da sua casa através da nossa live e também ouvindo pela sintonia 87,9. Voltamos com a entrevista. Já expliquei anteriormente, disse que a entrevista ela foi cortada, né, bruscamente, justamente pelo trabalho que a Cosern está fazendo aqui ao lado da rádio na troca de um transformador. E ficamos sem energia por alguns minutos. Mas agora estamos de volta para trazer a continuidade da entrevista, da conversa com o pré-candidato Edilberto, para que ele responda as perguntas que faltam ainda, para que a gente possa então concluir a nossa conversa de hoje com o pré-candidato. Edilberto, a pergunta que você estava respondendo era como seria a sua atuação, caso seja eleito, como seria a sua atuação na Câmara como vereador? Bom dia novamente, né? Estamos aí retornando, graças a Deus, deu certo, né? Bom, aí como eu estava explicando, a fiscalização ela é importantíssima no cumprimento, né, das leis municipais e na garantia de direitos dos cidadãos, servidores, não servidores, sociedade civil organizada ou não, né? E é assim, Raí, eu gosto de dizer o seguinte, que o mandato, ele tem os seus pilares. O mandato vai ser fiscalizador, investigativo, que eu vou explicar, participativo, propositivo e também vai ser didático. De que forma? Fiscalizador, por quê? Primeiro, nós sabemos que todas as ações realizadas pela administração, certo? Desde remuneração de servidores até as políticas públicas, que chegam a todos os segmentos, elas dependem do orçamento. Então, fiscalizar se as ações estão sendo realizadas, né? Verificar o orçamento do município, os recursos que entraram, né, oriundos da União, ou de contrapartida com o Estado, ou dos impostos municipais, né, fiscalizar isso aí. Ver os gastos do município, né, de que forma está sendo investido, para você ter até como cobrar se algo não está sendo realizado, aí vai na parte, né, da investigativa. Você tem uma denúncia, né, que tal ação, né, não está sendo desenvolvida no serviço público, seja na educação, na saúde. Então, vamos investigar por quê. Não está sendo feito por quê? Porque não tem o material? Porque não tem o equipamento? É uma questão de material humano, porque falta servidor? Né? Então, vamos investigar para saber por que acontece. Aí, votar os órgãos pertinentes, os órgãos, né, que são responsáveis para atendimento da população daquela forma e vamos cobrar, né? Cobrar ao prefeito, se reunir com o prefeito, informar o que está acontecendo, né? Que também eu acredito que não existe um prefeito que saiba de tudo ao mesmo tempo. Também tem essa função, o vereador fiscalizar e informar o que não está sendo feito. Aí vem a investigação. E a questão de ser participativo e propositivo. Por quê? Vai ser um mandato, tem que ser um mandato de militância na população. Daquela de você militar com aquele povo, daquele segmento. Como eu disse, você se reunir com a sociedade civil organizada ou não, você ouvir as bases sindicais, sindicato do produtor rural, os que existirem na cidade, sindicato de servidores, específico ou não a cada segmento, você ouvir as associações rurais, porque está na lei orgânica que a administração tem que promover, certo? Tem que auxiliar as associações rurais, os produtores rurais, organizados principalmente, muito melhor, né? A questão do esporte, eu fico vendo assim, eu aí, sempre me envolvi no esporte aqui, todos me conhecem, Edilberto, sempre apoiando torneios da forma que era possível, sou, né, sempre fui, né, sou ainda integrante do Alecrim, do Santos Pinheiro, né, tá aí, vai Alecrim, né, e assim, eu vejo que o nosso esporte ainda, o apoio é muito limitado. Sou professor, estou na função de coordenador e vejo o seguinte, o esporte municipal, basicamente, ele se resume ao futebol amador, não é verdade? Isso. Depois foi crescendo para o atletismo, até com a contribuição do professor coordenador Francisco Lima, né? E começaram a surgir outros profissionais da educação física que deram possibilidade de outras práticas, outras modalidades. Mas não tem como você fortalecer, né? Como você desenvolver novos atores, novos atletas, né, se destacarem, se você não apoiar a base. E a base do esporte amador, sabe onde é que está, Paixão? Na escola, nos jogos de interclasse, nos jogos interescolares, no Jomel, que era realizado. Isso.
inclusive com novas modalidades. Eu me lembro que eu estava conversando com um rapazinho de 14 anos, um jovem, e ele perguntou a mim se não poderia ser incluído nos jogos escolares o jiu-jitsu. Por que não? Já que vários jovens praticam jiu-jitsu, né? Isso. E outras modalidades esportivas. Temos aí agora uma que está surgindo aí, uma coisa maravilhosa, o ciclismo, né? Isso. O pessoal andando na questão da promoção à saúde, mas também como esporte. Também. Né? Então, é assim, o esporte amador, ele só vai ter o apoio verdadeiro e ser fortalecido se começar pela base, nos jogos escolares, né? Educação física. Aí eu, nas minhas questões, né? Discutindo com muitos colegas já faz tempo, a questão de campo de futebol, de melhoria de campo, né? Até o São Paulo, né? Tá lá com o campo que é municipal, né? Tá recebendo, finalizando lá o seu vestiário, né? E eu pensava o seguinte, como é que se dá essa questão dos campos de futebol? Discutia muito a aquisição do terreno, né? Porque o nosso sonho é ter um estádio de futebol, né? Municipal, né? Que isso eu espero que um dia seja concluído e espero que um dia eu possa contribuir, né, para que isso chegue aqui em Lagoa Nova. E eu, nas minhas pesquisas, me deparei com uma coisa que me impressionou, né? Sempre foi cobrado, se não é de hoje, uma quadra de esporte para Buraco da Lagoa, Macambira, São Francisco, ou pelo menos que ele ficasse nas mediações que atendesse essas comunidades, porque nós não temos uma quadra para essas comunidades. Você sai da Baixa Grande, você vai ter uma quadra lá na escola Dom José, não? Dom José Delgado, né? Lá no Manuel Domingos, no distrito Manuel Domingos. Uma quadra distante, né? Que inclusive para as escolas é um problema, porque querem praticar educação física, não tem onde. Então era um sonho ter uma quadra ali. Tudo bem. Mas nós temos que entender também como é que se dá esse processo para se conseguir esse bem público. E eu estava pesquisando e vi, né? Vendo a questão do esporte, aí me deparei com duas informações que eu fiquei, assim, bastante, vamos dizer assim, curioso para saber como seria. Foram a aquisição de 2 imóveis. Isso é o papel de fiscalizar também do vereador. Um imóvel que foi, segundo o decreto municipal, né? O 569 de 2019, e tem outro decreto municipal anterior, posterior, o 578 de 2019. Aí no decreto 56 de 2019, que é o anterior, né, foi o primeiro, está aqui. Fica declarado de utilidade pública para os fins de desapropriação de seu pleno domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente pelo preço fixo e irreajustável, é o preço, de R$ 101.841,48, parte de um imóvel, perfazendo uma área de terreno medindo 2.444 metros quadrados. Não é nem um quarto de hectare, né? Confrontando ao norte, tal. Aí, quando eu vi a justificativa aqui, né? O objetivo no artigo 3º, o objetivo da desapropriação destina-se a permitir à municipalidade promover a construção da quadra descoberta através de programa esporte e grande evento. Ou seja, pelo que eu vi aqui, R$ 101.841 que está aqui, é para aquisição do terreno. Está dizendo aqui. Se eu estiver errado, alguém pode me esclarecer. Aí, quando eu vou no outro decreto posterior, 578, tem também aqui outro decreto para aquisição do terreno, que está aqui. Fica declarado de utilidade pública para os fins de desapropriação de seu pleno domínio e se efetivar mediante acordo ou judicialmente pelo preço fixo e irreajustável de R$ 10.000, parte de um imóvel perfazendo uma área de terreno medindo 1 hectare de área total, situado no sítio Marizeiro. Sem número, né? Na zona rural, né? Sítio Marizeiro. Ou seja, aí, olha o objetivo. O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à municipalidade promover a aquisição de um terreno para que seja construída um campo-sede para atender aos munícipes da comunidade Marizeiro. Ninguém aqui
é contra a promoção do esporte. Eu acho que vocês repararam que todos os pré-candidatos, eles já estão informando que, se eleitos, vão cobrar isso. A juventude quer isso, né? Mas eu acredito que ações como essas, elas têm que ser questionadas, verificadas. Como é que um terreno que foi 1 hectare, lá no Marizeiro, para construir o campo de futebol, R$10.000. Aí, 1/4 de hectare, para construir uma quadra aberta, o terreno custa 101 mil. Eu não sei qual foi o critério para avaliação desse terreno, mas eu acredito que exista uma disparidade. Isso é ato de fiscalização do vereador. Aí sim, aí vem a questão investigativa e vem a questão didática do mandato, que é essa que eu estou fazendo, explicando aqui como é que funciona, como tem que ser fiscalizado. O mandato será assim. Isso é o mandato das massas, isso é um mandato de militância, isso é um mandato participativo. Essa é a atitude que tem que ter. E assim será o meu mandato, se caso for eleito. Muito bem, muito bem. Professor Edilberto, agora vamos falar de relacionamento. Se eleito, eu pergunto mais uma vez, se eleito for, como será a sua relação com o executivo e com os demais colegas vereadores? Bom, a minha relação com o executivo e com os demais vereadores será como é minha relação com os demais munícipes. Seja ele criança, jovem, adulto, homem, mulher, idoso, de boa convivência, certo? Nós temos que ver aí que muitas vezes, né, na questão dos relacionamentos, existe desgaste, sim, né? Existe um certo destempero em alguns pontos. Nós temos que manter o seguinte: o relacionamento na Câmara, ela tem que ter decoro parlamentar. Ela tem que ter o respeito às diferenças, às opiniões. Agora, claro, se você olhar bem, o artigo que já foi citado até aqui, né? O artigo 9º, né, da nossa lei orgânica diz o seguinte: afirma que o governo municipal é constituído pelos poderes legislativo e executivo, independentes e harmônicos entre si. Harmonia é aquela coisa que faz, você percebe que ela está fluindo, que está indo bem. Ótimo. Independente é entender a soberania, não só do poder legislativo, mas também a soberania do mandato do vereador. O vereador, ele tem que agir com convicção, de acordo com seus valores, com seus princípios e da forma que ele enxerga a realidade do seu município. Ele tem que ter essa postura. Porque se ele não tiver isso, ele vai ser facilmente, ele se torna suscetível, ou seja, manipulado pelas informações que muitas vezes não são verdade. Então, a minha relação com meus colegas, caso seja eleito, na Câmara Municipal, vai ser uma relação de boa convivência. A harmonia, ela é contextual, vai depender. Como, por exemplo, tivemos aí uma série de retiradas de direito, um atropelo ao plano de carreira do magistério. E chegar na Câmara, vamos supor que Deus queira que não aconteça de novo, né? Espero que não. Mas vamos supor que aconteça situação parecida com essa. E eu sendo eleito, e um colega meu da casa tem uma postura de achar que a administração está certa. Não tem como ter harmonia. Ali é um momento de ruptura. O vereador, como eu disse, ele tem que entender a soberania do poder que ele representa, e ele tem que entender a soberania do mandato, porque ele representa o povo. Ele não está lá, no momento que ele é eleito, representando o partido. Ele pode até discutir com o partido. Olha, isso aqui não está de acordo com as políticas que defendemos no partido. Isso aqui Então, aí você tem a contra-argumentação, né? O contraponto. Mas ele tem que ter clara a posição dele. Se é uma lei que não beneficia a qualidade de vida da população, seja de servidor, seja do agricultor, seja de quem for lagoanovense, ele tem que mostrar a postura dele. Mesmo que ele tenha colegas que pensem similar a ele. Não, meu amigo. Isso aqui, meu mandato é de soberania popular. Eu ouvi a voz das massas, eu militei nas bases para que eles dessem a opinião deles. E eu vou seguir a opinião deles. E com relação ao executivo, de respeito, entendemos que é o poder que executa todas as ações da administração, certo? Avalia a possibilidade, com a discussão orçamentária, que os vereadores participam, mas, no momento que se percebe que o gestor que está à frente tem uma proposta de trabalho que ela seja de pura austeridade,
de retirada de direitos, uma gestão desumanizada que não veja que o governo tem que ser pelo povo da cidade, então vai se manter o respeito, mas não vai ser a harmonia, né? Vai haver as posturas, vai se haver o contraponto e o vereador tem que se posicionar sempre a favor do povo. O povo, o atendimento ao povo é sempre prioritário e ele tem que garantir isso. Muito bem. Agora, Edilberto, que avaliação você faz da Casa Legislativa nesse momento? O pessoal que foi eleito no último pleito, os vereadores atuantes, como eles estão representando a população? Que opinião você traz sobre isso? Qual é a avaliação? Olha, a avaliação que eu faço da casa hoje não é muito positiva. É assim, Raí, é uma situação muito sensível, muito delicada de você falar, porque a minha relação com aquelas pessoas que estão lá exercendo o cargo de vereador hoje são alguns colegas, são alguns amigos, são pessoas, como eu disse, eu tenho uma convivência social, não é? Uma convivência de trabalho, da mesma classe. Então, quando a gente vai avaliar as pessoas que estão lá, nós temos que distanciar essa afetividade social, porque nós temos que ser justos na avaliação. E de 2018 para cá, principalmente, eu pude ter uma visão melhor de como se comportavam os vereadores. E a avaliação não é boa, porque eu vi em muitas situações vereadores que ficaram à margem do debate, em várias situações. Ou porque não entendiam sobre o tema, ou porque não se aprofundaram pelo tema, ou porque não se interessaram por conveniência em debater o tema. E no momento que a sociedade intensificou, aumentou a cobrança, se sentiram forçados a se aproximar. Mas mesmo assim, ainda um pouco à margem, ainda ouvindo apenas a posição de um lado ou de outro lado, ou seja, mantendo aquela postura da bipolaridade. Eu sou situação, eu tenho que acatar o que o prefeito fala. Não foram todos, mas a maioria sim. Uhum. Ah, mas o que o prefeito está certo, eu apoio a decisão do prefeito. Ou, no outro lado da bipolaridade, eu sou oposição e a minha intenção é desconstruir o que acontece. Não foram todos. E alguns que ficaram migrando, né? Entre uma hora e outra que não sabiam nem que posição tomar. Então, essa avaliação que eu faço da Câmara não é muito boa. Acredito, defendo que deve ter uma renovação, sim. É como eu disse antes, a função de vereador, ela é muito complexa, é difícil, ela é importante. É o agente político que está mais próximo da população, dos seus problemas, dos seus anseios. Então, é por isso que existe essa proposta da pré-candidatura a vereador de Edilberto. Porque se eu tivesse aquele conformismo, se eu fosse passivo e achar lá que tinha alguém que eu pudesse dizer me representa, eu não seria candidato. Só que hoje eu não vejo. Eu vejo alguns vereadores que atuam ainda. Vejo alguns que mostram o que eu falei aqui, a soberania do poder e a soberania do mandato popular. Alguns mostram ali, são pouquíssimos. Se eu contar no dedo ali, são 2. Mas eu vi que eu tenho a contribuir. Tenho como fazer um mandato diferenciado, com as massas, como eu disse, de militância, com as bases. Então é isso que eu estou me propondo, é isso que eu estou acreditando, e eu vejo, com a ausência disso na Câmara, pela avaliação que eu faço, que precisa de uma renovação, eu vejo a possibilidade, certo, de exercer esse trabalho lá. Muito bem. Edilberto, tem alguma pergunta que eu não fiz ou algum assunto que você quer trazer para dentro da nossa conversa? Fica à vontade. Aí tem uma informação que eu quero dar, que é muito importante, né? Foi aprovado nas últimas semanas aí, pelo Senado, né? Vamos dizer assim, pelo Congresso, que já foi para a Câmara e voltou, é o PLP 170/2020. Eu vou explicar o que é. Né? Ele se originou desde 2016. Ele trata do ISSQN, que é um imposto sobre serviços de qualquer natureza. Por que isso é importante, gente? Porque futuramente, a partir de 2023, o município ele vai aumentar bem a arrecadação dele. De que forma? O meu amigo Paixão vai fazer sua feira e vai pagar com cartão de crédito, né? Ou vai pagar com débito. Ali, na hora do pagamento, gera esse ISSQN, esse imposto. Antes, esse imposto
a maior parte ficava para o local da operadora, o município que fica operadora. Lá em São Paulo, por exemplo, cartão de crédito, a matriz é lá. Agora não. De forma gradativa, eu quero até... Deixa eu ver se está aqui para explicar assim um pouco mais detalhado. De forma gradativa, esse recurso, esse imposto vai ficar agora no município, a partir de 2023, se eu não me engano. Vai ser gradativo 2021, 2022 e 2023. Na hora que você passar seu cartão de crédito ou de débito, esse recurso vai ficar no município. Por que isso é importante? É assim, é igual aquela história. Vende mais porque é barato ou é barato porque vende mais? Mas como assim, Edilberto? Isso vai promover muito investimentos no município. Vai aumentar a arrecadação. Aí os vereadores poderão discutir junto com o executivo, com o prefeito, a ampliação de recursos para o esporte, né? Para a cultura, um pouco mais além para a saúde, um pouco mais além para a educação, para políticas e projetos que possam ampliar, por exemplo, a agricultura familiar, dar mais assistência, para o social, né? Para a juventude, apoiando juntamente com o Conselho da Juventude, né? Para desenvolver políticas que sejam favoráveis à inserção do jovem no mercado do trabalho, à inserção dos jovens na política também, incentivando a participar dos conselhos, sabe? Dando curso de formação. Ou seja, com o aumento de recursos, nós temos um horizonte muito amplo de possibilidades. Agora, desde que o governo, a gestão seja descentralizada e humanizada, aceite as propostas dos vereadores que foram à população, que discutiram com os segmentos da sociedade, organizado ou não, para terem propostas reais, para desenvolver uma boa qualidade de vida para o lagoanovense, para o futuro. Então, isso é interessante. Inclusive, vou dar a sugestão de vocês da rádio fazerem uma campanha, né? Começarem já a educar a população para isso, fazer uma campanha para o CDL. Olha, vamos falar com os lojistas para lançar uma promoção, né? Para aumentar a compra aqui, o consumo, para eles passarem o cartão de crédito aqui, passar o débito aqui, aumentar a arrecadação do município e cobrar para que se torne investimento e não gasto para a população lagoanovense. Seria essa informação. Muito bom. Edilberto, chegamos ao final da nossa conversa, né? Eu peço desculpas a você pela situação que a gente se encontrou e passou agora há pouco, né? É uma coisa que está fora do nosso controle, infelizmente. E agradeço muito a sua participação aqui. Tenho certeza de que se você for eleito, após homologar o seu nome como candidato, a Câmara Legislativa com certeza ganhará um grande líder, né? Um grande vereador. E a nossa população ganhará também um grande representante. Agora, Edilberto, que mensagem você deixa para quem está nos vendo em casa e para quem está nos ouvindo? Aí, antes de deixar minha mensagem, eu quero dizer o seguinte, que isso que aconteceu não foi culpa da rádio, né? A Cosene estava aqui trocando transformador, né? E foi bom, aí. Vamos quebrar o gelo? Ajudou no suspense, né? Eita, meu Deus, saiu do ar, Edilberto vai voltar? Voltei, estou aqui. Aí, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte. O professor Edilberto, eu venho contribuindo de todas as formas com a sociedade lagoanovense, dentro dos meus limites. Até como, vamos dizer assim, na geração de emprego e renda, que além, né, daquelas práticas agrícolas, né, como produtor rural que eu citei, eu também geri muitos emprego e renda aqui na cidade como construtor. Todos sabem disso na cidade. E todos a mão de obra, todos eles daqui, de Lagoa Nova. Sempre foi de Lagoa Nova. A destacar que nós temos excelentes, né, profissionais na área da construção civil aqui. E é o seguinte, estou à disposição de Lagoa Nova, mais uma vez, aprendi muito, para eu chegar a esse momento, para ter essa visão, né, e até um pouco de vanguarda, pensando já no futuro de Lagoa Nova, eu aprendi com os lagoanovenses. Desde aqueles que me contavam histórias de Lagoa Nova, desde seu Chico Bernardino, até os atuais, que eles dizem o que é necessário para melhorar Lagoa Nova. Isso conversando direto com juventude, com adulto, com idoso, até como disse aqui, né? Vamos dizer assim, né? O adolescente de 14 anos que deu aquela proposta do jiu-jitsu, né? E é isso que nós temos que fazer. Eu estou preparado para ouvir o povo. Estou preparado para trabalhar pelo povo. A minha pré-candidatura, não vou dizer aquilo, vou ser hipócrita. Não, surgiu da necessidade da população. Não.
foi de um diagnóstico que eu fiz que é necessário na Câmara ter uma representação que realmente pelo amor de Deus, que ouça as massas, né? Desculpa aí, viu, ouvintes, pela falha, né? Que ouça as massas, que seja um mandato de militância. Se não houver isso, a população nunca vai ter voz. Ela sempre vai ser agraciada, vai receber o mínimo de uma administração. E vou continuar, Raí, naquela minha caminhada, rua a rua, casa a casa, sítio a sítio, conversando com as pessoas que, se aquele que bem souber, vai ser sábio. O povo tem muito a lhe ensinar, viu, Raí? Você aprende muito com o povo. Uhum. Então, essa é a mensagem final. Não fique com aquela crença que eu odeio política. Ela é extremamente necessária para organizar sua vida, a vida da sua comunidade, do seu município, do seu país. Tá bom? Um abraço a todos. Como eu sempre costumo dizer, fiquem em paz com Deus no coração. Tá ok, Raí? Muito bem. É isso, gente. Pré-candidato Edilberto das Neves Oliveira, vindo aqui hoje, sendo entrevistado da vez no nosso programa de hoje. 12:19. A gente encerra por aqui o nosso programa e também a nossa entrevista. Muito obrigado a vocês de casa pelo carinho e pela audiência. Próxima semana, claro, a gente continua com as entrevistas. É isso, Rádio Serrana, 87,9 nas eleições 2020. E aí, o que vocês acharam?